Daniel, capítulo 4, nós vamos ler do 4 ao 9, tá? Diz a Escritura: Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos. Nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, reunidos em o nome de Jesus, para ouvirmos, Senhor, a sua voz, para meditarmos na sua palavra, Senhor. Nosso propósito tem sido estudar continuamente as Escrituras. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, neste momento. Que esses versículos que nós temos aqui, Senhor, eles se tornem compreensivos a nós, que aqui estamos reunidos, em nome de Jesus. E que o Senhor aplique a nossa alma hoje, Senhor. O Senhor nos preparou esse momento e nós pedimos a sua bênção. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor, para a sua glória, para o nosso bem eterno. Nós oramos assim em Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar. Pode sentar. Olha, semana passada eu estive estudando com vocês os primeiros versículos. Eu convido vocês a lerem comigo aqui. Do primeiro ao versículo 3, né? Que diz assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Então nós vimos semana passada que Nabucodonosor ele está fazendo uma carta para todas as povos, nações e línguas que estão debaixo do seu domínio, né, do domínio do grande império babilônico, para que eles saibam exatamente isso que ele diz aqui no versículo 2, o que Deus fez por ele, operando os seus grandes sinais, operando as suas grandes maravilhas, e chamando Deus de Altíssimo. E o que ele tinha passado, a experiência que ele passou, ele conta nessa carta, que está aqui no capítulo 4, e o propósito dessa experiência que ele passou, que foi virar, na verdade ele teve uma doença mental, ele ficou como animal, o propósito de tudo isso era exatamente o que está escrito aqui, irmãos, que eu queria que vocês lessem no versículo 17, observe aí, por favor, que diz assim: esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes. E observe aí que mais uma vez Deus aqui é chamado de Altíssimo, né? Conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então Deus aqui, em toda essa experiência que Nabucodonosor vai passar, estava mostrando que ele é rei, e com isso ele estava quebrando, irmãos,
o ego do Nabucodonosor. Nabucodonosor, que vai falar assim no versículo 34, queria que vocês lessem também comigo. Ele diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, o versículo 30, que diz assim: falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Então vocês veem aqui um contraste entre o que Nabucodonosor diz, cheio de orgulho, dizendo: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência, com aquilo que está no propósito de Deus, com o sonho e com tudo o que está acontecendo aqui. Quando Deus diz, então, no versículo 17, ele fala: para que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então aqui nós temos este confronto, vamos dizer assim, do pensamento orgulhoso de Nabucodonosor, dizendo: eu fiz a Babilônia, eu sou um rei poderoso, com o que Deus está agora impondo para ele, dizendo assim: não, quem é rei, na verdade, é o Altíssimo, é o Senhor. Nabucodonosor vai passar por essa experiência e ele vai confessar isso, ele vai dizer isso com todas as palavras. Então, realmente, por isso que você vê que ele começa a carta dele, no início do capítulo, dizendo: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas, e o seu reino é um reino sempre eterno, o seu domínio de geração em geração. Ou seja, depois dessa experiência ele vai confessar isso, ele não vai mais falar como ele tinha falado, ou seja, eu construí a Babilônia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas agora ele vai confessar: não, é o Senhor que é rei, seu reino é eterno e o seu domínio é de geração em geração. Então essa experiência levou Nabucodonosor. O que Deus estava fazendo aqui? Deus estava mostrando através do sonho, é o segundo sonho que Nabucodonosor vai ter relatado aqui no livro de Daniel, que ele exatamente é rei e não Nabucodonosor, e que ele controla Nabucodonosor. Nabucodonosor vai sofrer, vai virar como que um animal, vai ter um problema mental, e através dessa experiência Deus vai restaurá-lo, e ele vai então entender que essa é a verdade. Ele vai entender, Deus está quebrando o ego, a idolatria do eu de Nabucodonosor. Agora, meus irmãos, observem que Deus então aqui ele está mostrando que ele é soberano, mas também que ele é misericordioso, porque ele teve misericórdia de Nabucodonosor. Esses dois pontos são importantes aqui nós não esquecermos. Então, esse é o ensino de todo o capítulo. Por isso que Nabucodonosor, como nós vimos a semana passada, ele inicia o capítulo, inicia essa carta aberta, né, falando exatamente essas palavras. Agora, do versículo 4 ao versículo 9, que é o versículo que eu li com vocês, e que eu quero estudar com vocês nessa mensagem, ele começa então a contar, né? É como assim, se os primeiros versículos, do 1 ao 3, fossem a introdução, ele se apresenta e ele diz o motivo da carta. Ele diz: olha, eu resolvi fazer conhecido o que Deus fez comigo. E aí, a partir do versículo 4, propriamente, ele começa a contar, ele começa a dizer. E como tudo começou, né? O início da experiência dele. E o início da experiência dele foi um sonho, exatamente o sonho que ele teve. Ele conta, então, aqui, que o sonho o turbou. E que ele, então, depois de ele ficar turbado, ele estava... Antes do sonho, ele estava muito tranquilo, muito sossegado. Só que o sonho tirou ele do sossego. E a partir do momento que ele saiu desse sossego, ele começou a buscar exatamente o quê? A interpretação do sonho. Então, enquanto ele não achou a interpretação do sonho, ele não sossegou. Então, nós temos aqui, meus irmãos, o início, exatamente ele falando isso. Ele diz assim: olha, eu estava sossegado, muito tranquilo, na minha prosperidade, no meu reino poderosíssimo, mas então eu sonhei, e aí acabou a tranquilidade. E a partir daí, então, eu busquei
entender aquele sonho que tirou a minha tranquilidade. Agora, o que é interessante aqui, meus irmãos, e aí é por isso que eu destaquei muito, que a questão, estou destacando muito desde a mensagem do domingo passado, que a questão do sonho é exatamente mostrar para nós que Deus está quebrando, humilhando Nabucodonosor, e que o problema de Nabucodonosor é o ego dele, é que, irmãos, esse ego, ele vai se manifestar, queria que vocês já guardassem isso, né? Ele vai se manifestar tanto no sossego de Nabucodonosor, como quando ele busca saber a interpretação do sonho. É interessantíssimo isso, né? Que o sossego dele não era um sossego bom. Não era um sossego bom. Olha, existe uma paz, existe o descanso, existe o sossego, existe a tranquilidade que é boa. Quando está tudo bem. Mas você já pensou você ficar deitado, dormindo numa casa pegando fogo, descansando? Não tem sentido isso. Quer dizer, esse sossego é um sossego louco. Então, nem todo sossego é bom. O sossego é bom quando a pessoa está sossegando numa situação boa para ela, verdadeiramente, ela pode sossegar, pode descansar. Mas quando não está bom, quando tem perigo real em volta dela, ela não pode sossegar. Ela tem que ser o que, irmãos? Ela tem que ser alertada, ela tem que ser acordada, tem que ser dito para ela: olha, não pode sossegar assim. Então, o que nós observamos aqui? Eu quero mostrar para vocês na exposição de hoje à noite, é que o sossego de Nabucodonosor, ele não era um sossego bom, e que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, ele tirou Nabucodonosor desse sossego. E uma segunda coisa é que quando Deus tira ele do sossego, e ele começa então a buscar, infelizmente, irmãos, a busca de Nabucodonosor mostra o problema que exatamente fazia que o sossego não fosse bom. Por que o sossego não era bom? Daqui a pouco eu vou mostrar com vocês lendo os textos. Mas o sossego não era bom porque o sossego estava no ambiente da idolatria. Isto é, ele estava sossegando no seu orgulho, na sua autoexaltação. E quando ele busca, depois ele acaba o sossego dele, e ele busca interpretar o sonho, a idolatria também se manifesta. Então, irmãos, é um texto assim bastante instrutivo para nós. Em que sentido? No sentido de que existe exatamente um sossego ruim, que nós não podemos deixar que esse sossego tome conta do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, meus irmãos. E existe também uma busca por solução, por paz, por verdade, que também é ruim. Então o texto assim, ele apresenta para nós essas duas realidades que eu gostaria de meditar com vocês hoje. Quando é que a coisa é ruim? A coisa é ruim quando nós não estamos dependendo de Deus, quando nós não estamos confiando em Deus, mas nós estamos exatamente confiando em nós mesmos, quando nós estamos adorando o eu. Porque, repito, que eu estou falando já várias vezes, todo o propósito deste maravilhoso capítulo é exatamente quebrar o eu de Nabucodonosor e, consequentemente, o nosso também. Então, meus irmãos, vamos olhar para o texto, e é exatamente o nosso texto aqui, que vai do versículo 4 ao versículo 9, ele tem a questão, em primeiro lugar, do sossego do Nabucodonosor, que é um mau sossego, o sossego e o espanto dele, que está no versículo 4 e 5. Depois, a busca vã pelos sábios para saber a solução do sonho, que está no versículo 6 e 7. E a última parte, versículo 8 e 9, nós temos a busca pelo profeta verdadeiro, que é Daniel. Então o texto está aqui apresentando para nós essas três partes. Repito, primeiro versículo 4, versículo 5, fala do sossego e do espanto dele. O versículo 6 e 7 fala da busca que ele fez depois de ele ficar espantado pelos magos, que é uma busca totalmente vã. E o terceiro ponto aqui, irmãos, é quando ele realmente se propõe a ouvir o verdadeiro profeta, que é Daniel, no versículo 8 e 9. Então vamos observar aqui, acompanhe comigo então. No versículo 4,
a palavra de Deus diz assim, Nabucodonosor conta assim: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Nós devemos observar essas duas palavras. Ele estava sossegado na casa dele e ele estava próspero no seu palácio. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que Nabucodonosor aqui já não era um homem novo, ele já tinha uma certa idade e ele já tinha percorrido um longo caminho de sucesso extremo. Ele era um rei poderoso, um rei de sucesso, um rei dominador, que tinha feito guerras e tinha vencido essas guerras e tinha dominado muitos povos. E ele então tinha construído um grande e poderoso império, o Império Babilônico. Então, quando ele fala aqui, irmãos, que ele está sossegado, é que ele está sossegado exatamente nesse grande trabalho dele. É como quem, assim, deixa eu ver se eu consigo ilustrar para vocês, é como quem constrói uma casa e constrói com muito trabalho, com muito empenho, com muita dedicação, aí depois entra naquela casa para descansar, né? E para sossegar. Então ele está assim, ele está se sentindo assim: eu estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Essa palavra próspero é frutífero, né? É bem interessante que o sonho dele vai ser de uma árvore. O sonho que ele vai ter vai ser assim: uma árvore que vai crescer muito e vai dar proteção, alimento a animais, a aves e a vários então seres ali que vão usufruir da bênção, da vitalidade daquela grande árvore. E o sonho, a árvore vai ser ele, né? Então, irmãos, ele estava frutífero, ele era uma árvore grande, cheia de frutos, forte, frondosa, bonita, vitoriosa, não tinha nada assim que aparentemente achar problema, e ele está então sossegado nisso. Ele diz assim: eu percorri um grande caminho, eu venci e eu estou bem, eu sou um grande e poderoso rei e agora eu estou sossegado. Entende? Eu queria que vocês querem. Estava se sentindo realizado. Isso, irmão. Né? Estava sentindo realizado. Ele já ter construído tudo. Então, para ele, estava realizado. Estava realizado. Isso mesmo. Estava assim, descansando. Isso, em toda a realização dele. Ele achou que para ele era próspero. Tudo aqui. Isso é até para fazer acontecer. Isso é verdade. Aí eu vou mostrar agora, irmã Edna, e para vocês, o sentimento dele naquele versículo lá que nós já lemos algumas vezes, desde domingo passado, né? Acompanhe comigo o versículo 30, irmãos. Depois que ele tem um sonho, depois que Daniel interpreta o sonho, depois que Daniel alerta ele sobre o orgulho dele, aí ele diz no versículo 30, né? Passou-se 12 meses, o versículo 29 diz, passou-se 12 meses depois daquela ocorrência do sonho, da interpretação, mas depois de 12 meses, diz o versículo 30, que falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia, observe, que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Aqui está o eu, né? A idolatria, né? Então ele está dizendo: eu edifiquei, o poder é meu e para a glória da minha magnificência. Então, aqui está por que esse sossego não é bom. Por que o sossego não é bom? Porque ele está sossegado na obra, na árvore dele frutífera, na prosperidade dele, mas não dando glória ao Deus que deu aquilo para ele. Ele não faz isso. Mas ele está fazendo isso, fazendo o quê? Ele está como que dizendo: eu fiz esta árvore, eu produzi esta prosperidade, eu, com o meu braço, com a minha força, com o meu poder, eu que fiz isso. Então o problema de Nabucodonosor é um sossego ególatra. É um sossego numa obra
que ele não atribui àquela obra a bênção de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas ele atribui a si mesmo. E esse que é o problema, irmãos. O problema, então, desse sossego é um sossego mau, é um sossego ruim, é um sossego que não devia existir. E o que acontece, então? Deus, na sua misericórdia, não deixa Nabucodonosor sossegado. Por quê? Você observa o contraste entre o versículo 4 e o versículo 5. Porque no versículo 4, ele diz assim: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, próspero no meu palácio. Aí tive um sonho. E a partir desse sonho, eu mudei. Olha o contraste. Um sonho que me espantou, que me assustou, que me amedrontou. Então, não consegui mais ficar sossegado. E, diz, continua o texto, na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Então você vê aqui um homem que não consegue mais ficar sossegado, porque Deus não deixou de sossegar, porque Deus mandou um sonho, e este sonho tirou ele daquela paz ruim, daquele sossego ruim, né? Então ele não conseguiu mais. Ele começou a ficar, e o sentido aqui veja o contraste, né, de alguém que está tranquilo na sua casa, sossegado, cheio de orgulho, dizendo: eu fiz isso, eu consegui, eu venci, de uma pessoa agora amedrontada, perturbada, porque ele percebeu que aquele sonho tinha um significado e ele queria saber o significado. Nós não sabemos exatamente o que assustou o sonho em si, por que deixou ele tão assustado. Mas não é difícil nós percebermos, fica claro que a questão dele a partir daquele momento foi: esse sonho tem um sentido, tem uma mensagem para mim, então eu preciso saber qual é essa mensagem. E aquilo então o incomodou, perturbou, o assustou, e ele então começou a querer saber a resposta daquela mensagem. E um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês: no primeiro sonho, que vocês lembram muito bem que Deus deu o primeiro sonho para Nabucodonosor, de uma estátua, e aquela estátua também, aquele sonho que é a cabeça de ouro e as várias partes aqui do corpo e tal, né? Vocês lembram disso? Mas aquele sonho também assustou. Só que ali Nabucodonosor estava pensando no futuro. Nabucodonosor, ele ainda era mais jovem e ele ainda ia alcançar muitas vitórias. Então a preocupação dele lá era o futuro. Agora ele é um mais velho e ele está agora o quê? Ele está muito satisfeito com o que ele conseguiu e orgulhoso. Então são situações diferentes aqui, vamos dizer assim, no sentimento de Nabucodonosor. E o ponto aqui é o seguinte, por isso que eu enfatizo isso mais uma vez para dizer: ele está orgulhoso de si mesmo, orgulhoso da sua obra, mas agora ele não consegue mais ficar sossegado. Irmãos, ele então se turba, se amedronta, fica perturbado, e ele então tem que fazer alguma coisa. Agora nós vamos para o nosso segundo ponto. O que ele faz? E eu quero mostrar para vocês que Deus o tira do sossego ególatra, e agora ele vai buscar a resposta para o sonho. Só que quando ele vai buscar a resposta para o sonho, meus irmãos, ele ainda é o mesmo ególatra. É uma coisa interessante, uma coisa muito importante nós notarmos isso. A Escritura ensina aqui, e a Escritura ensina em todas as suas partes. O que, meus irmãos? Que o nosso problema é o nosso orgulho. O que fica assim no centro do pecado é exatamente o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Desde que Adão caiu, ele quer ser Deus. O homem quer ser Deus. O homem não se humilha. O homem não se rende a Deus, não confia em Deus. O homem confia em si mesmo. O homem quer dominar a sua vida. Esse é o grande problema. Então, é por isso que esse descanso é ruim. E é por isso que isso se aplica a nós. Vocês entendem? Irmãos, se nós estivermos descansando no nosso orgulho, esse descanso não é bom. E é por isso que a Bíblia fala que o orgulho, que o pecado é tão perigoso, que o nosso coração é enganoso, porque nós temos essa tendência de nos orgulhar e de descansar no nosso orgulho,
de dizer assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, de começar a nos exaltar e nos sentir bem e descansar do nosso orgulho. Mas tem um outro problema, é que o orgulho também ele se manifesta, e essa segunda parte, quando de repente nós começamos a ficar incomodados, nós começamos a perceber que tem alguma coisa errada conosco, espiritualmente falando, que nós temos que descobrir verdades espirituais, que nós não podemos ficar assim descansados e tranquilos sem saber essas verdades, mas aí o orgulho entra de novo, irmãos, entra de novo. Quero mostrar para vocês agora de que maneira. A primeira coisa que Nabucodonosor fez quando ele ficou incomodado não foi buscar o conselho de Daniel. É uma coisa incrível que ele já tinha tido a primeira experiência com Daniel no capítulo 2, quando Daniel interpreta o sonho da estátua, que ninguém conseguia interpretar, os magos, os sábios dele não conseguiam interpretar, os sábios religiosos dele não conseguiam interpretar, mas Daniel interpretou. Nós temos a segunda experiência dele no capítulo 3, em que ele orgulhosamente levanta uma estátua, diz para todo mundo adorar, e os 3 servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não adoram, e são fiéis a Deus, e são jogados na fornalha ardente, e são salvos por Deus daquela fornalha, Deus mostrando quem ele era. Então, nos 2 episódios, Deus dizendo assim, eu sou o Senhor dos reinos, no capítulo 2, pela estátua, e eu que posso revelar os mistérios espirituais através dos meus profetas, e que mago nenhum consegue revelar isso, nenhum religioso, nenhum falso profeta consegue revelar isso, nenhuma religião humana consegue chegar à verdade que só é minha, que só eu revelo pelos meus profetas. No capítulo 3, Deus mostrou que ele é o Senhor, que ele salva da fornalha ardente. Mas vocês pensam que Nabucodonosor, quando ele se vê aqui incomodado, ele vai se humilhar diante de Deus e ele vai buscar o profeta de Deus? Não vai. A primeira coisa que ele faz, vamos ler o versículo 6 em diante, acompanhe comigo, diz assim: por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles. Foi isso que ele fez. Então, em vez de ele buscar o profeta do Senhor, buscar a palavra do Deus, que ele já tinha tido tantas experiências, irmãos. Essa aqui não foi a primeira experiência desse rei, mas Deus já tinha mostrado-se a ele como o único verdadeiro Deus. Ele não busca. Por quê? Porque ele é orgulhoso, porque ele acredita na Babilônia, ele acredita nos seus especialistas, ele acredita nos seus magos, nos seus astrólogos, nos seus caldeus. Tudo isso aqui diz respeito aos sábios da religião idolátrica, politeísta, idólatra, louca do Império Babilônico, e a esses homens que ele vai ouvir. Mas o que acontece, irmãos? Eles não me fizeram saber a sua interpretação. Eles não puderam ajudar. Eles não puderam dar sossego ao rei. O rei continuou amedrontado. Então, quando ele fica ali incomodado pelo sonho, e ele percebe que o sonho tem uma mensagem espiritual, ele então sai daquele sossego, e isso já é bom. Mas quando ele busca a revelação espiritual, ele busca no lugar errado, de acordo com a religião dele, de acordo com a idolatria dele. De novo, a idolatria, de novo ele está se adorando. Tem um versículo muito interessante, meus irmãos, o capítulo, na verdade, que eu gostaria de ler com vocês, ele é pequenino. Abra comigo Isaías capítulo 43, meus irmãos, por favor. E Deus, ele faz ali, ele dá uma palavra, trazendo, assim, humilhando a Babilônia, que confia exatamente nestes seus
profetas, nestes seus reis, né? Ele diz assim: desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia, assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra nem a delicada. Toma mó e moe a farinha, remove o teu véu, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança, e não pouparei a homem algum. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Assenta-te calada, e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora dos reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e os entreguei na tua mão, porque Deus entregou o povo dele na mão da Babilônia. Porém não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E disseste: eu serei, olha o orgulho da Babilônia, tá? Eu serei senhora para sempre. Até agora não te importaste com estas coisas, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, observe, meus irmãos, eu o sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Veja o orgulho da Babilônia, né? Porém, ambas estas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, com toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão. Por causa do que, irmãos? Da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Está falando aqui da religião de Babilônia. Porque confiaste, olha só, meus irmãos, na tua maldade e disseste: ninguém me pode ver. A tua sabedoria, o teu conhecimento, isso te fez desviar. E disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Então veja que Babilônia é orgulhosa, Babilônia confiando nos seus feitiços, na sua sabedoria religiosa, na sua força orgulhosa, dizendo que tinha tudo. E era esse sentimento que estava em Nabucodonosor. Eu tenho os meus magos, eu tenho os meus feiticeiros, eu tenho os meus astrólogos, eu tenho aqueles que podem dizer o que está acontecendo, então vou buscar a eles. E Deus está denunciando aqui isso, irmãos. Há uma profecia da queda de Babilônia por causa do seu orgulho, por causa da sua maldade, por causa da sua idolatria. E ele diz aqui no versículo 11, continuando: portanto sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem o que a possa evitar, e virá sobre ti de repente desolação que não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos. Olha só, preste atenção agora nisso. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se pode tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer nessas feitiçarias e nestes encantamentos, né? Cansaste-te da multidão dos teus conselhos. Olha só, meus irmãos. Levanta-se, pois, agora os alvoreiros dos céus, os que contemplam os astros, os prognosticadores das tuas luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Que eles te salvem agora. Está vendo o que Deus está dizendo aqui? Eis que serão como uma pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder das chamas, não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Vocês estão entendendo, irmãos? Então aqui o Senhor faz uma denúncia, essa é uma profecia, que aqueles
A orgulhosa Babilônia vai cair. E uma das suas confianças era nos seus encantamentos, nos seus feiticeiros, nos seus agoureiros, nos seus magos, nos seus especialistas religiosos, nos seus sábios. O que a Bíblia está ensinando, meus irmãos? Isso nós vemos todos os dias. Vou voltar agora para Daniel. É que o que está acontecendo com Nabucodonosor é exatamente esse orgulho religioso, essa egolatria que se manifesta numa religião. Como é que o ego do homem funciona? O homem, ele idolatra a si mesmo, aí ele cria feiticeiros. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, que os homens vão buscar mestres de acordo com as suas concupiscências, de acordo com os seus desejos, de acordo com aquilo que eles querem ouvir. Então, é interessante, deixa eu colocar uma coisa para vocês agora. É que ou os homens estão sossegados espiritualmente, e esse sossego é mau, porque é o sossego ególatra, como eu já mostrei com Nabucodonosor, ou quando eles têm algum despertamento espiritual, irmãos, quando eles começam, por exemplo, a pensar na vida após a morte, no que vem depois da morte, quando eles começam a ter algum sentimento de culpa por causa dos seus erros, eles não buscam o Evangelho, eles não buscam Jesus Cristo, eles não buscam o profeta. Porque vocês sabem que Daniel é um tipo de Cristo, né? Eles não buscam Jesus Cristo, o profeta, eles buscam os seus agoureiros, os seus feiticeiros, os seus prognosticadores, os seus adivinhos, os seus magos. Eles buscam a religião que os ilude. Por quê? É o ego de novo. Ou o ego nos faz descansar, ou o ego nos faz buscar a mentira. E às vezes essa mentira, ela traz uma paz falsa. Por isso que as religiões trabalham assim, né? As falsas religiões, as falsas pregações, os falsos profetas, eles prometem coisas para as pessoas, mas o final é o que está aqui no finalzinho do versículo 7, meus irmãos. Voltei para Daniel capítulo 4, versículo 7. É isso que acontece sempre. Eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Não tem jeito. Quando os homens procuram a verdade de Deus nos falsos profetas, nas falsas religiões, essas falsas religiões, esses enganos religiosos, essa religião humana não interpreta a verdade de Deus. Não interpreta a verdade de Deus, não traz conhecimento espiritual, mas os homens buscam isso. Agora, o versículo 8 nos diz que por fim entrou Daniel, né? Ele não buscou primeiro Daniel, ele buscou por último. O Daniel entrou por fim. Veja que Daniel, ele é separado do primeiro grupo. Ele é separado, apesar de que ele é também um sábio, ele é também um homem da religião, só que a religião dele é outra, é a verdadeira. Então, no próprio texto você percebe uma separação. Primeiro entraram os sábios de Babilônia, agora por fim entra Daniel. Só que é incrível, irmãos, que mesmo quando Daniel entra, as perguntas, a questão que o Nabucodonosor coloca diante de Daniel, a maneira como ele coloca, mostra de novo o problema dele, mostra de novo o ególatra que é Nabucodonosor. Vou mostrar para vocês agora, vamos ler. Observe o versículo 8. O versículo 8 diz assim: mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar. Beltesazar. Que nome é esse? Beltesazar. Vamos olhar rapidinho o capítulo 1 e observarmos aqui um detalhe que é muito esclarecedor. No capítulo 1, no versículo 6 do livro de Daniel, a palavra de Deus nos diz assim, olha, que vieram os cativos, né? E entre esses cativos estão essas pessoas do versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse é o nome deles original, digamos assim, né? Mas o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Os babilônios, então, vão pôr outros nomes nos rapazes, nos jovenzinhos. A Daniel pôs os de
Beltesazar. E Ananias, o de Sadraque. A Misael, o de Mesaque. E o Azarias, o de Abidnego. Então o nome de Daniel é o nome dele mesmo. Mas o nome Beltesazar é o nome que os babilônios deram para Daniel, como deram também para os outros. O que é isso, irmão? Por que esse nome? Nós vamos entender agora que esse nome, eles têm um significado religioso. Esses nomes envolviam os deuses babilônicos. Esses nomes eram dados a eles exatamente numa referência ao Deus dos babilônios. Veja, vamos voltar agora para o capítulo 4, porque o Nabucodonosor, ele diz isso, no versículo 8, ele diz: por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. E você percebe aqui então que a Bíblia está nos dizendo, está nos informando que os nomes tinham significado religioso. Os nomes eram uma espécie de homenagem aos deuses idólatras, como até hoje existe, né? Nos nossos dias, que as pessoas dão nomes, se elas são muito religiosas, os nomes têm a ver então com a sua religião. Pois bem, era esse o sentido aqui. E ele diz, segundo o nome, quero chamar a atenção de vocês, que a nossa tradução coloca assim, segundo o nome do meu Deus, Deus em letra minúscula. Então, o meu Deus não é o Deus de Israel, é o Deus de Nabucodonosor. O meu Deus não é Javé, não é o Deus verdadeiro, não é o Deus criador, provedor, redentor, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que fala nas Escrituras, não é o Deus verdadeiro, é um Deus de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, quando ele vai falar com Daniel, ele vai falar mencionando que Daniel tem o nome de Beltesazar, segundo o nome do Deus dele. Ele está adorando o seu Deus, não o Senhor. E aí quando ele diz assim, meus irmãos, observe agora a próxima sentença, próxima frase desta sentença, né? No qual há o Espírito dos deuses santos. Então, aqui, plural, deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo. Então, ele diz, o nome dele é segundo o meu Deus, e ele tem o Espírito dos deuses santos. Ele não diz, ele tem o Espírito Santo de Deus. Ele está falando do Espírito dos deuses. Veja que ele é idólatra. Ele fala no seu Deus e ele fala nos deuses santos. Então, quando ele é incrível isso, que primeiro ele está sossegado na sua idolatria, depois ele busca os seus especialistas na sua idolatria, e agora quando ele vai buscar o verdadeiro profeta, mas ele fala na sua idolatria, porque esses deuses são dele. O meu Deus, né? Os deuses de Babilônia, ele acredita numa pluralidade de deuses, ele acredita que existem muitos deuses, ele não é um crente em Deus. E ele diz então, esse rapaz, esse homem, Daniel também já era mais velho, né? Esse homem, ele tem um dom espiritual, mas ele não fala como um crente. Ele não diz assim, esse dom espiritual vem do Deus verdadeiro. Ele diz assim, é o Espírito dos deuses santos. Então ele vai me ajudar. E no versículo 9, vamos continuar lendo, ele continua falando, Beltesazar. Olha como ele chama o Beltesazar, mestre dos magos. Pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, repete, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Quer dizer, ainda que dessa vez ele fez melhor, digamos assim, foi melhor do que o descanso, do mau descanso, foi melhor do que a busca nos falsos profetas, mas quando ele vai buscar o verdadeiro profeta, ele fala de um jeito de um idólatra. Ele acredita, até acredita que no Deus de Daniel, mas ele acredita também nos seus deuses. É uma religião que tem de tudo, né? Que tem de tudo. É uma fé plural, é uma fé
que acredita em todos os santos, em todos os deuses, em todos os salvadores, ainda que ele diga que Deus é o maior, que Deus é o Senhor, e ele começa a carta dele falando isso, né? Ele começa dizendo: pareceu-me bem fazer conhecido, versículo 2, os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito. Ainda que ele acredite que existe esse Deus Altíssimo, que é o Deus de Daniel, esse Deus que faz grandes sinais, versículo 3, poderosas são as suas maravilhas, ainda que existe esse Deus que é um rei eterno, que o seu domínio é de geração em geração, mas ele continua acreditando que existem deuses, e que o seu Deus existe, e que Daniel tem o espírito dos deuses. É uma confusão espiritual. E o que causa essa confusão toda? Então, é um homem que está tendo contato com a verdade de Deus, tem um profeta de Deus diante dele, mas o que causa essa confusão? É o ego dele, é porque ele não quer se humilhar e dizer assim: todos os meus deuses são falsos. Ele diz assim: não, o Deus de Daniel pode ser até o maior, mas os meus deuses não são falsos, irmãos. Então o que nós temos aqui? Vamos fazer uma recapitulação? Nós temos aqui, primeiro, um descanso mau, porque é um descanso ególatra, é um descanso no ego. Eu construí Babilônia e tal. E aí Deus tira ele desse descanso, ele começa a ter um incômodo espiritual, uma perturbação, um amedrontamento, ele começa a buscar uma verdade espiritual. Só que o ego, de novo, a idolatria dele ao próprio eu, faz com que ele busque primeiro os seus especialistas, falsos religiosos, falsos profetas. E ele é enganado, ele não adianta nada, esses especialistas não podem fazer nada. Terceiro, quando ele vai buscar o verdadeiro profeta, ali está o ego de novo, dizendo que, bom, eu vou buscar Daniel, mas Daniel tem um nome, Beltesazar, em homenagem ao meu Deus, as divindades de Babilônia, e ao meu Deus especialmente. Ele tem um padroeiro, né? Ele tem um Deus que ele diz que é o protetor dele, e ele diz: Daniel tem o espírito dos deuses. Ele diz: ele é o mestre dos magos. Ele diz, irmãos, essas coisas. Quando ele vai ouvir o verdadeiro profeta, ele vem com uma carga de idolatria que atrapalha o entendimento dele. O que é isso, meus irmãos? É o homem. Somos nós somos assim. Nós somos assim. Ou nós estamos sossegados no nosso orgulho, ou nós estamos ouvindo, quando ficamos incomodados, nós vamos ouvir falsos profetas que nos agradam, que dizem o que nós queremos ouvir, ou quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, ainda assim nós não nos abrimos para ela. Ainda quando nós temos contato com o verdadeiro Evangelho e que nós estamos ouvindo a Bíblia e a mensagem, ainda assim nós vamos deturpar, nós vamos fazer misturas, vamos fazer sincretismos, né? Vamos misturar religiões, vamos falar de Cristo, por exemplo. Quando nós ouvimos Cristo, nós vamos falar de Cristo e dos outros santos, ou dos outros deuses, e das outras religiões, e acreditar em tudo, ser como uma coxa de retalhos, né? Onde fazemos vários pedaços de várias religiões, de várias crenças. Eu conheci um rapaz que ele me disse assim uma vez: aonde estão falando de Deus, eu estou lá, né? Eu estou lá. E ele falou isso como que dizendo que era uma coisa boa, porque aquele rapaz não queria ouvir o Evangelho. Ele não queria se humilhar. É isso, meus irmãos, é isso. Eu queria então encerrar nossa mensagem hoje com um conselho assim, um conselho duplo, né? Um conselho duplo. Eu quero até acrescentar um outro conselho, né? Que eu nem ia falar, mas eu agora, pensando aqui, acho que vou bem colocar essa questão.
Que questão é essa? Bom, antes de eu dar o conselho que eu já ia falar, quero colocar esse ponto. Eu penso, meus irmãos, que nós temos que dar muito graças a Deus, porque o Senhor nos deu fé. O que esse texto está mostrando, entre outras coisas? Está mostrando o seguinte: se não for a graça de Deus, ninguém crê. Ninguém crê. Ninguém. Ou fica sossegado no seu orgulho e vai para o inferno em paz, né? Morre sem querer saber das coisas de Deus. Ou procura uma falsa religião, ou até vai para uma igreja e até ouve o evangelho, mas ainda assim não se converte, ainda assim mistura tudo. É assim que nós somos. Então, se nós somos crentes, é a graça de Deus. Nós temos que dizer obrigado, Senhor. Foi o Senhor que fez isso, porque eu, por natureza, eu sou ególatra. O meu eu me atrapalha sempre. Eu não me submeto. Eu quero ser Deus, ou descansando, ou numa falsa religião, ou deturpando a tua palavra. Então nós temos que dar graças a Deus, irmãos. Agora, um conselho é o seguinte: bom, presumo aqui que todos nós somos crentes, né, irmãos? Mas ainda assim, né, nós temos sempre que dizer: primeiro, não sosseguemos na nossa idolatria, porque o sossego na idolatria é fatal. Segundo, não ouçamos falsos profetas, falsos evangelhos. Terceiro, não deturpemos quando o evangelho fiel for pregado a nós, mas ouçamos e creiamos. Então esse é o conselho, né, para nós. Mas como aqui eu presumo que todos nós já cremos, o texto se aplica a nós da seguinte forma: nós continuamos lutando contra o nosso ego. Por isso que o apóstolo Paulo lhe diz na carta aos Romanos, falando para crentes, que nós temos que mortificar a nossa natureza pecaminosa. E o que é mortificar a natureza pecaminosa? É mortificar o ego, o velho homem que é orgulhoso, que é soberbo, que sossega no pecado. Então, meus queridos irmãos, nós fomos salvos, graças a Deus. Nós estamos lavados pelo sangue de Jesus, mas nós estamos num processo de santificação. Só que esse processo de santificação é um processo em que nós somos cada vez mais, deixa eu colocar aqui para vocês, despertados do mau sossego. Porque nós crentes, mesmo que sejamos crentes, nós temos ainda essa carne, entende? E essa carne, ela quer se levantar. Ela é como um morto que morreu, né? Está morto, mas que não quer se conformar que está morto. Ela quer se sobrepor. É a carne. Eu já falei para vocês aqui, né, que o pecado do assassinato começa na inveja, no ódio, na raiva, na vingança. Lembra? Essas coisas é a carne. É a carne. E nós temos que mortificar isso aí. Então, a carne, ela quer se sobrepor, e vem aquele orgulho, sabe? Vem aquele orgulho de Nabucodonosor, dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, e começar a nos orgulhar, e começar a nos exaltar, e esquecer de darmos glória a Deus, darmos graças a Deus, e de sabermos que tudo é Ele que faz. Então, nós temos, irmãos, uma luta diária contra esse orgulho, e nós já vencemos na cruz. Deixa eu falar para você, Jesus já te deu vitória sobre isso. Você deve se levantar e mortificar a carne todos os dias, esse orgulho. Não deixe a carne, o orgulho, o seu ego te fazer descansar no orgulho. Então, como é que vai acontecer isso? Vá a Deus em oração e leia a sua Bíblia. Porque como é que Deus despertou Nabucodonosor? Pelo sonho. Antigamente Deus falava por sonho. Hoje não precisamos mais de sonho, porque nós já temos o quê? A Bíblia. Então vá à Bíblia todo dia. Esse é um livro que não deixa nós dormirmos, irmãos. Esse é um livro que nos alerta, que diz assim: olha, não te orgulha, não te confia em ti mesmo, olha sempre para Deus, para Cristo, confia nele. Então, por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo dia, por isso que nós temos que estar na igreja todo domingo, por isso que nós estamos aqui hoje. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, que não deixa a gente dormir, sossegar no nosso orgulho.
mas sermos pessoas que se despertem. E agora, não faça uma coisa, tá? Cuidado com os falsos profetas, irmãos. Cuidado com os falsos pregadores. Cuidado com as falsas ideologias. Cuidado com as falsas filosofias. Cuidado com tudo aquilo que tenta nos desviar de olharmos para quem? Para a cruz de Cristo. E o mundo está cheio disso. O mundo está cheio de falsos profetas, cheio de enganadores, cheio de mentirosos. Isso está na religião, isso está na filosofia, isso está na política, isso está na academia, isso está em todos os lugares. E nós temos que prestar bem atenção. Se alguma mensagem está fazendo nós nos desviarmos de Cristo, isso não é de Deus. Se alguma mensagem está fazendo com que nós não confiemos em Cristo, não esperemos em Cristo, não esperemos tudo dele, a gente tem que rejeitar isso aí. Porque o nosso Salvador, o nosso Redentor é Cristo. A nossa fé tem que sempre estar em Cristo. E por último, nós não devemos fazer o que Nabucodonosor fez, mas pela graça de Deus, vamos ouvir o Evangelho, orando e pedindo assim, ouvir o Evangelho e continuar a entender o Evangelho, porque o Evangelho, irmão, nós não somos salvos pelo Evangelho no início, depois a gente vai sem o Evangelho. O Evangelho do início ao fim, nós vamos entendendo cada vez mais o Evangelho. Então nós temos, por isso que a gente está na igreja todo dia, todo domingo, e temos que ler a Bíblia, temos que meditar no Evangelho, porque o Evangelho, o que Jesus fez por nós na cruz, precisa ser cada vez mais compreendido. E, por exemplo, o pastor Tim Keller, né, ele diz assim que os crentes, eles continuam tendo um vírusinho neles, do legalismo, daquilo que nega o Evangelho, entendeu? A gente continua tendo que lutar contra essas coisas. Então, nós temos que ouvir o Evangelho, entender o Evangelho, orar e pedir ao Senhor, me faz entender, para que eu não faça o que Nabucodonosor está fazendo aqui, falando em deuses, falando nos ídolos, não, mas que eu olhe para Cristo, e em Cristo eu conheço o único e verdadeiro Deus, e me firme nele, confie nele e adore a Ele. Esse é o conselho que eu quero lhes dar nesta noite. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude nesse propósito. Ó Senhor amado, muito obrigado, porque nós tivemos hoje, o Senhor preparou, né, essa noite para nós que estamos aqui. Pedimos que o Senhor nos abençoe, para que essa mensagem, ela, sendo a sua palavra santa, ela seja posta na nossa alma, no nosso coração, e ela nos edifique em Cristo, fazendo com que nós não fiquemos sossegados no orgulho, mas busquemos a paz verdadeira, que é em Cristo, Senhor. Ele é a nossa paz. Que nós estejamos sempre confiando nele, descansando nele, não no orgulho nosso. Que nós não ouçamos falsos profetas, Senhor. Que nós não ouçamos falsas filosofias e ideologias, mas estejamos firmados no Senhor Jesus. E que o Senhor nos faça assim ouvir cada dia mais o Evangelho, e crer no Evangelho e viver de acordo com o Evangelho, Senhor. Abençoe a nós, abençoe a nossa querida igreja, abençoe cada irmão amado, cada irmã. Guarda-nos, Senhor, dos enganos, dos ídolos, das mentiras deste mundo, e nos firma na verdade em Jesus. Em Cristo, Senhor, nós oramos. Louvado, engrandecido seja o seu nome santíssimo, hoje e para sempre. Amém e amém.